Episódio: A existência de Deus. Bom dia, qual o seu nome, amigo? Felipe Setkin. Mas por que quer saber? Aceita aí um folheto de Jesus? Como é que você chama aí, ó, crente? Qual é teu nome? Meu nome é Mark Sant. Olha, Sant, tu tá querendo me evangelizar? Não, apenas tô querendo dizer que Jesus te ama. Nem acredito em Deus, muito menos nesse teu Jesus. Precisa conhecê-lo, Setkin. Conversa fiada, seu cara de bunde. Rapaz, não precisa me ofender. Qual prova então que Deus existe? Olhe para esse mundo e veja tudo isso tão lindo. Não precisa de um Criador? Começou com a conversinha mole que tenho que acreditar num Deus só porque o mundo existe. Só conversa mole. A complexidade de tudo não mostra que Deus existe. É claro que mostra. Como que você pode dizer que tantas maravilhas não tem um Criador? Mas é muito cara de bunde mesmo. Só porque é complexo tem que ter o Deusinho. Coisa de idiota, rapaz. Está me ofendendo. Deixa de ser cara de pau e admite um Deus criador. Seu cara de bunde mesmo. Não pode ser, por exemplo, um extraterrestre que criou tudo? Então já tá admitindo um criador, hein? Claro que não. Acredito mesmo na ciência. Mas precisa acreditar em Deus também. Sai dessa. Você é que acha que não aceita a morte e fica inventando aí um deusinho para se consolar. Eu tô fora disso, rapaz. Nada disso. Acredito porque a criação mostra mesmo a glória de Deus. E pela experiência que eu tive com Jesus, maravilhosa. Faça-me um favor. Deixa de ser maluco, cara de bunde, e para com essa falácia de experiência com Jesus. Isso aí é coisa da sua mente, rapaz. Você é que tá sendo cara de pau de não respeitar nem o testemunho de uma pessoa. Vai se catar, bunde. Essa conversinha já deu. Não se irrite. Vá com Deus, meu filho. Até um outro dia, está bem? Vai te catar, bunde. Sempre essas conversinhas parecendo educadinho, mas só tá sendo mesmo um grande de um chato, rapaz. Cara de pau. Pra que tanta raiva, rapaz? O que muitos ateus não sabem é que o crente ele vai sempre usar falácias como a súplica especial, ônus da prova, Deus das lacunas e vários outros espantalhos e non sector. Os argumentos mais que os religiosos usam é o non sector, o ônus da prova e a súplica especial. O que é a súplica especial? É falar só porque o mundo é complexo, a vida é complexa, logo o Deus da minha religião criou tudo, ignorando os milhares, bilhões de livros sagrados que vieram muito antes do cristianismo, né? Que inclusive que os cristãos plagiaram, né? E algumas histórias, né? E aí assim vai por diante. Muitos acabam caindo na falácia também do ônus da prova, né? Prova que Deus não existe. Isso é uma grande besteira, certo? Não tem como você provar que aquilo não existe. Não existe porque não é falseável, porque não é palpável. Por isso que não existe. Agora, se uma coisa não é falseável e também não é palpável, quem caiba provar
são vocês, não o ateu. O ateu não tem obrigação de provar que algo que não é palpável, que os 5 sentidos não detectam, não existe. Quem tem que provar isso e explicar isso são os crentes. Mas é claro que não vai explicar. Em relação à súplica especial, mesmo que exista um Criador, caso exista um Criador, em primeiro lugar, não é de jeito nenhum o Deus da Bíblia. Sequer é um Deus, é um organismo que gerou o universo, mas não é o Deus da Bíblia. Não, e por que não é o Deus da Bíblia? Porque o Deus da Bíblia, ele é um ser fantasma. É um ser que você não vê, não ouve, não sente, os seus 5 sentidos não detectam. Isso eu chamo de Deus fantasma, que está em todos os lugares, mas os seus sentidos não detectam. Né? E é aquele tal negócio. E os crentes confundem o organismo primário com divindade. Para eles, se existe um ser que gerou o universo, tem que ser automaticamente o Deus da Bíblia. Isso aí é falácia do Deus das lacunas, né? Porque dificilmente vai ser um Deus fantasma, ainda mais de um livro sagrado plagiado de outras culturas. Então eu não só em relação da origem das pessoas, de onde nós viemos. Bem, em primeiro lugar, você veio do seu pai e da sua mãe, né? Você veio do ventre da sua mãe, isso é óbvio. Mas de onde se originou a vida? Bem, a vida, ela é... A vida, em relação à origem da vida, eu sou agnóstico. Porque não tem como saber exatamente se foi um organismo. Porque a causa primária pode ser tanto um organismo primário. Presta atenção, crente, o organismo primário não é um Deus. Ele é simplesmente um extraterrestre, um organismo que não sabe se foi intencional ou por acidente, a intenção, ou intencionalmente ou de forma acidental, ou foi intencional. Mas de qualquer jeito não foi o Deus da sua religião, porque não pode um criador ser um ser fantasma, ser um ser que você não vê, não ouve, não se manifesta, não pratica o sobrenatural. Então mesmo crente babaca, mesmo que exista um criador, amigo, não é o Deus da sua religião, porque o seu Deus ainda por cima é plagiado, né? Então não é o Deus da sua religião, primeiro ponto. Segundo ponto é que pode ser um organismo primário, não pode não ser um organismo primário, veio de substâncias químicas mesmo a vida, da água, da terra, do sol, que foi se originando os organismos. Se é realmente a causa primária não foi o Deus da sua religião, pode ter sido tanto um organismo primário, como surgir do acaso mesmo. A causa primária foi o acaso mesmo. Que na origem específica do universo nós nunca iremos descobrir, porque a gente ia ter que voltar no tempo. Mas de forma alguma, de jeito nenhum, foi o Deus da sua religião, crente. E agora, mesmo que o seu Deus exista, caso ele exista, eu não concordo com os modus operandi desse Deus. Porque me diga, vamos ser sinceros, como é que pode um Deus permitir uma criança de 5 anos ser estuprada? Aí o crente vai vir com aquela balela, aquela esquizofrenia de falar que Deus puniu e deixa uma criança ser estuprada porque é por causa do pecado, porque o homem se distanciou de Deus. E o que a criança estuprada tem a ver com isso? Crente, deixa de ser canalha. Então, e também tem esse ponto. É muito improvável que o Deus que exista vai ser o Deus da sua religião. E mesmo que fosse, eu não concordo com os modus operandi desse Deus, porque é um modo perverso de agir, amaldiçoando o ser humano. Então essa é a reflexão que eu queria fazer com os crentes babacas, né, que acham que barro virou gente. Isso aí é uma piada, crente. Você é uma piada, crente. Seja sincero, você é uma piada. Você só fala merda. Você usa falácias em cima de outro. Eu já conheço todas as táticas de você. Eu estudo há anos, a palhaçada de vocês. Eu já vi nos canais ateístas. Eles sempre falam das mesmas coisas, das falácias que vocês usam, das mentiras, né? Vocês aí estão de parabéns por tornar nós ateus
a sermos mais céticos do que nunca, de tanto vocês usarem as mesmas balelas e, é claro, as mesmas palhaçadas. Porque o que originou a vida foi a terra, a água e o sol. Por isso que o planeta Terra tem vida. Não é por causa que veio um Deus, magicamente pegou o barro, fez o formato de homem, e depois criou o homem, depois tirou a costela do homem e transformou a costela do homem em mulher. Isso é impossível. Isso aí é burlar a própria ciência. É falar que cobra fala. Você já viu alguma cobra falando? Seja sincero comigo. Você já viu alguma cobra falando? O crente é tão burro que ele não sabe nem o que se originou a vida. O que se originou a vida foi a terra, a água e o sol. Nem isso os crentes sabem. E que lógico, do sexo. Que o seu pai e sua mãe foram lá, transaram. Aí o seu pai gozou dentro da sua mãe. Aí o espermatozoide entrou no óvulo e virou um feto. De um feto virou um bebê. Você são tão burro que você não sabe nem a origem da vida, que para de onde nós viemos. Você veio do espermatozoide do seu pai, e onde você vai passar a eternidade é no caixão, tá bom, amigo? E mesmo que exista um criador, não é o Deus da sua religião. Isso você pode esquecer. E sim, pode ter vindo sim do acaso. A causa primária pode ter sido sim aleatório, pode não ter sido intencionalmente, pode ter sido intencionalmente. Em relação à origem do universo, eu sou agnóstico, certo? Em relação a de como surgiu tudo assim, eu sou agnóstico. Mas ao Deus da sua religião, eu sou ateu, certo? Muito obrigado, até mais.